Olá, senhores, bem-vindos, bem-vindos. Vamos então prosseguir com o programa de Direito Penal. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou um dos professores de Direito Penal do curso Damásio. Meu endereço de Twitter já vai aparecer aqui, é o @profg Junqueira, repito, @profg Junqueira, e eu fico absolutamente ao dispor dos senhores para qualquer dúvida, qualquer comentário sobre a matéria tratada em aula. O tema de hoje é consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Vamos falar então de consumação e tentativa. Tema super importante e dentro lá de um subtópico que eu vou alertar é estatisticamente o que mais caiu na GV, tá bom? Dentro, né, tem aqui desistência voluntária e arrependimento eficaz. Está dentro dessa aula e é o tema que mais caiu na prova da GV. Então, vamos correr atrás aí, vamos chegar lá, vamos explicar com tranquilidade. Escreva aí, crime consumado. O que é um crime consumado? Crime consumado, o que é isso? Nos termos do artigo 14, inciso 1º, nos termos do artigo 14, inciso 1º do Código Penal, considera-se consumado o crime, considera-se consumado o crime quando realizados todos os elementos de sua definição legal. Então, quando que está consumado o crime? Quando você consome. Consumir, não é? É mesmo o radical de consumar. Quando você consome todos os elementos do tipo. Quando você realiza todos os elementos do tipo. Quando é que consuma matar alguém? Quando mata alguém. Quando é que consuma injuriar alguém? Injuria alguém. Isso quando subtrai coisa alheia, móvel para si ou para outra. É isso. Então, a ideia de consumação é muito tranquila. É realizar tudo que está no tipo. E a tentativa? Escreva aí. Tentativa. Nos termos do artigo 14. Nos termos do artigo 14. Inciso 2º. Inciso 2º do Código Penal. Temos tentativa se iniciada a execução o autor não alcança a consumação por circunstâncias alheias, diversas da sua vontade, por circunstâncias alheias, diversas da sua vontade. Então, o sujeito inicia a execução de um crime, não consegue consumar por circunstâncias alheias, estranhas, diversas à sua vontade. Isso é uma tentativa. Gustavo, você não vai dar exemplo? Vou, prometo, daqui a pouquinho. Antes, escreva aí. Punição da tentativa. Punição da tentativa. Como pune a tentativa? Punição da tentativa. Salvo disposição em contrário,
salvo disposição em contrário, será aplicada a pena do crime consumado, será aplicada a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Diminuída de 1 a 2 terços. Então você pega a pena do crime consumado e diminui de 1 a 2 terços. Mas como é que você escolhe entre 1 e 2 terços? Será que é cara ou coroa, roleta da justiça, 1 ou 2 terços? Como que é? Não, tem um critério. Infelizmente, poucos juízes lembram, mas tem critério. Escreva aí. Critério de diminuição. Critério de diminuição. Quanto mais perto da consumação, menor a redução. Menor a redução. E vice-versa. E vice-versa. Então é mais ou menos assim, ó. Iniciou a execução, quer chegar na consumação, não consegue chegar na consumação por circunstâncias alheias à vontade. Se ficou bem longe de consumar, 2 terços. Se ficou pertinho de consumar, 1 terço. Se ficou no meio do caminho, metade. Tá? Então, ficou longe, diminui muito. Ficou pertinho, diminui pouquinho. Ficou no meio do caminho. Ai, Gustavo, se ficar aqui assim, aí você manda pro contador para ele ver a fração aqui, tá? Não sei a fração aqui. Mas deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Continua. Escreva aí. Classificação da tentativa. Classificação da tentativa. São 2 classificações que eu quero falar. A primeira é a classificação como branca ou cruenta. Tentativa branca versus tentativa cruenta. O que é uma tentativa branca? Escreva aí. Branca é aquela da qual não resulta lesão. Não resulta lesão. Como assim? Eu quero matar alguém. Dou 6 tiros. Pá, 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 pá. Passa um aqui. Errei todos. Eu iniciei a execução. Não consumei. Por circunstância alheia à minha vontade. Teve lesão? Não teve lesão. Tentativa branca de homicídio. Joia? Se branca é aquela da qual não resulta lesão, adivinha o que é a cruenta? Escreva aí. Cruenta é aquela da qual resulta lesão. Cruenta é aquela da qual resulta lesão. Como? Quero matar alguém, dou 3 tiros. Pá, pá, pá. Os tiros pegam os 3 na orelha, decepam a orelha, sai sangue, fica tudo vermelho, tudo cru. É daí que vem a expressão cruenta. Tentativa cruenta é a que fica vermelha, é a que sai sangue, é a que tem ferimento. Deu para pegar? Joia? Qual que você acha que vai ter pena maior? A branca ou a cruenta? A cruenta, claro, se teve lesão, fica mais perto de consumar. Segunda classificação. Tentativa perfeita, acabada, crime falho,
versus tentativa imperfeita, inacabada. Tentativa imperfeita, inacabada. O que é uma tentativa perfeita? Escreva aí. Perfeita se o autor esgota seu plano executório. Exaure os meios ao seu dispor. Exaure os meios ao seu dispor. Ele completa, ele esgota o plano executório, ele exaure os meios ao seu dispor. Como assim? Eu vou matar alguém. Pá, 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 pá. O cara cai. Eu vou saindo, não é? Pensando que matei. Vou embora. O cara não morreu. Tomou 6 tiros no peito e não morreu. Tem o corpo fechado. Tá? Ficou lá, tomou água da chuva, comeu pequenos insetos, foi resgatado 2 dias depois e não morreu. Como é que a gente chama isso? Tentativa perfeita, acabada. Porque eu completei meu plano, eu esgotei os meios ao meu dispor. Joia? Se acabada é aquela que esgota os meios ao dispor, adivinha o que é inacabada? Escreva aí. Inacabada, se o autor sequer completa seu plano. Sequer completa seu plano. Não esgota os meios ao seu dispor. Não esgota os meios ao seu dispor. Não consegue. Exemplo, quero matar alguém. Como? 6 tiros no peito. Pá, pá, pá. No 3º tiro alguém vem, pula em mim, me joga no chão, me desarma. Eu não consegui sequer acabar o meu plano executório. Isso é uma tentativa inacabada, imperfeita. Eu volto a perguntar, qual que você acha que vai ter pena maior? A acabada perfeita ou inacabada imperfeita? Acabada perfeita, porque se eu completei o plano, cheguei mais perto de consumar. Não tente fazer relações, tá? Então, sempre que for acabada é cruenta, nunca vai ser branca. Bobagem, não faça isso. São critérios diferentes. Um tem a ver com ter ou não ter lesão, o outro tem a ver com completar ou não completar o plano. São coisas diferentes, tá bom? São critérios diferentes, não dá para combinar. Combinado? Joia? Joia. Dúvidas sobre a classificação? Nada? Prossigo. Escreva aí. Tentativas abandonadas. Tentativas abandonadas. 2 pontos. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então, tanto desistência voluntária como arrependimento eficaz são espécies do gênero tentativas abandonadas. Tentativa abandonada é um gênero que tem 2 espécies. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Joia? Joia. Desistência voluntária. Escreva aí. Iniciada a execução,
iniciada a execução, o sujeito voluntariamente, iniciada a execução, o sujeito voluntariamente desiste de nela prosseguir. Impedindo a consumação. Impedindo a consumação. Então, o sujeito iniciou a execução, mas voluntariamente deixou de prosseguir na execução e, com isso, conseguiu impedir a consumação. Como assim? Imagine que eu quero matar alguém. Como? 6 tiros no peito. Pá, pá, pá! No terceiro tiro, o sujeito dá um grito. Gustavo, por que me matas? E eu respondo, porque você me traiu. Não fui eu, Gustavo, não, foi o Ricardão. Foi o Ricardão? Foi, nossa, eu tô matando a pessoa errada, foi mal. Guardo a arma no coldre e vou embora. E a vítima não morreu. Aí eu pergunto, eu iniciei a execução de um homicídio? Eu consumei? Não, a vítima está viva, eu não consumei. Então não é homicídio consumado. Mas eu não consumei por circunstâncias alheias à minha vontade ou pela minha própria vontade? Própria vontade. Então também não é tentativa, porque para ser tentativa tem que ser circunstância alheia à minha vontade. Ora, se isso não é homicídio consumado, se isso não é homicídio tentado, isso é homicídio o quê? Não é homicídio. Essa é a consequência da desistência voluntária. Escreva aí. Consequência fica afastada a tentativa e o sujeito só responde pelos atos já praticados. Artigo 15. Pelos atos já praticados. Tudo isso está lá no 15. Então, se dos meus disparos resultaram lesões gravíssimas, se foram lesões graves, se forem lesões leves, se não tiver lesão, posso não responder por nada. Nada. Tá? Me lembro um caso que eu atuei, sou defensor público, em que o sujeito ia praticar o primeiro roubo dele, né? Então ele estava nervoso, né? Primeiro roubo, gente, primeira vez é sempre complicado, né? Então ele estava lá tenso, né? Então ele ficou investigando como é que era a lanchonete e tal, viu quem que tinha a chave do caixa, não sei o quê. Aí ele arrumou uma arma de brinquedo lá e foi roubar, né? Então ele já entrou na lanchonete assim, querendo gritar assalto. Na hora que ele entrou, o cara que tinha a chave do caixa entrou para a cozinha. Ele não tinha para quem anunciar o assalto. Ele ficou ali meio sem graça e tal. Aí chegou a garçonete. O que você deseja? Ele, não, veja bem. Tá? O que você quer? Um hambúrguer, isso. Esperando o cara voltar. E nada do cara voltar. Veio hambúrguer, né? Ele ali disfarçando e tal. Ele tá tão ansioso. A hora que o cara apareceu na porta da cozinha, ele já catou lá o simulacro que ele tinha e gritou: assalto! Dá o dinheiro! E o cara, tá bom, peraí, vou abrir o caixa, te dou o dinheiro. Não, dá o que tá no seu bolso. Eu falei, não tenho nada no bolso, né? Então, caixa, eu abro o caixa. Dá o que tá no... O cara, não tenho nada no bolso, espera que eu abro o caixa e te dou o dinheiro. Quer saber então? Tira pra lá! Pegou e foi correndo.
Tá? O cara chamou a polícia, né? Ó, tentativa de assalto aqui na lanchonete e tal, sujeito alto, louro, camisa do Palmeiras, não sei o quê, descreveu lá o bandido, não é? A polícia foi lá, pegou o sujeito, revistou a arma de brinquedo. Pergunto, ele iniciou a execução do roubo? Hã? Sim. Ele consumou? Não. Então não é roubo consumado. Mas ele não consumou por circunstância alheia à vontade ou pela própria vontade? Pela própria vontade. Então também não é tentativa. Se não é roubo consumado, não é roubo tentado, não é roubo. Só responde pelos atos já praticados. Eu até acho que era outra coisa, mas o juiz entendeu que era ameaça. Tá? Ameaça é crime de ação pública condicionada. Não tinha representação. Decadência, né? Até logo, saiu da sala de audiência, tranquilinho, tomou uma bronca, né? Ó, não faz mais isso, você não tem talento para ser bandido, não é? Tenta uma carreira honesta, né? Para ser bandido tem que ter algum talento, você não tem, evidente, né? Tentar outra coisa na vida e rua. Deu para pegar a ideia? Joia? Joia? Hã? Sabe que o promotor alegou isso? Né? O colega falou aqui, ó, o promotor pegou e falou, mas ele teve sim, ele comeu hambúrguer. Ah, não é possível, roubo de hambúrguer? Pelo amor de Deus. Juro por Deus, promotor na audiência, né? Ele comeu hambúrguer. Não chegamos a tanto. Né? O hambúrguer ficou para lá. Fica parecendo, né, que não é tão comum. Gente, é comum. Isso aqui cai tanto na GV, porque, por exemplo, no júri é uma tese de ouro. Toda tentativa de homicídio, a defesa entra de joelho em plenário, alegando desistência voluntária. E cola. Você acha que não? Ó. Senhores do júri, estamos hoje aqui para julgar o réu por tentativa de homicídio. Sim, senhores, tentativa, porque a vítima não morreu. Os filhos da vítima ali ainda a abraçam antes de dormir. E por quê? Eu vos pergunto. O réu tinha 6 projéteis no tambor de seu revólver. A vítima estava ali, à sua mercê. E ele disparou apenas 3. Repito, apenas 3 vezes contra a cabeça da vítima. Um quarto disparo, senhores jurados, eu vos garanto, seria letal. Seria letal. Mas o réu não efetuou o quarto disparo. Não. E eu vos pergunto, por que não? Por que não? Porque é homem bom. Porque imaginou o sofrimento dos filhos da vítima, a dor da própria vítima, e não conseguiu continuar. E é só por isso que a vítima vive. E é só por isso que seus filhos ainda abraçam antes de dormir. Prova que ele guardou 3 para matar o outro no dia seguinte. Você vai provar? Não, indúbio pro réu, pronto, desistência voluntária, que era uma tentativa de homicídio, podia ser qualificado, vira lesão gravíssima. Ainda que seja gravíssima, pena mínima 4 anos, regime inicial aberto. Sai caminhando da sala de audiência. Deu para entender a importância dessa tese? Tá? E é fácil de colar. É muito difícil mostrar que não foi desistência. É muito fácil persuadir pela desistência. Joia? Joia. Gustavo, mas agora eu já estou na dúvida em quando que tem desistência, quando que tem tentativa. Pois é, um alemão do começo do século XX, chamado Frank, bolou uma formulazinha para discernir bem quando que é desistência, quando que é tentativa. Escreva isso. Fórmula de Frank. Opa! Fórmula de Frank. Tentativa versus desistência. Na tentativa, eu quero, mas não posso. Enquanto na desistência
enquanto na desistência eu posso. Mas não quero. Joia? Então é só você olhar para a questão e fazer essa dinâmica. Ele queria, não conseguiu, ou ele podia e não quis mais. Beleza? Beleza. Algo que caiu uma vez só na GV, mas nós temos tempo, vamos falar, é o seguinte. Nós vamos distinguir voluntária de espontânea. Eu explico, depois eu dito. Espontâneo é aquilo que vem na cabeça sem nenhuma influência, tá? O sujeito está lá agindo e de repente vem uma ideia na cabeça dele do nada, isso é espontâneo. Voluntário quer dizer que não precisa ser do nada, pode ser pedido de alguém, pode ser um fenômeno ali que aconteceu na hora. Por exemplo, no meu caso, eu estava dando os tiros, pá, 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 aí o sujeito dá um grito, por que me matas? Porque você me traiu. Não, não fui eu. Então, eu não parei espontaneamente. Não foi do nada. Foi porque a vítima pediu. Então, a minha desistência não foi espontânea. Ela foi voluntária. É isso que você tem que gravar. Que a desistência não precisa ser espontânea, bastando que seja voluntária. Joia? Escreva isso. A desistência não precisa ser espontânea, bastando que seja voluntária. Ponto. Aí eu vou diferenciar no caderno para você lembrar, tudo bem? Põe assim, ó, espontânea é aquela que necessariamente independe de estímulo. Enquanto voluntária é aquela que pode ou não sofrer estímulo. Pode ou não sofrer estímulo. Beleza? Joia? Então não precisa ser espontânea, basta que seja voluntária. Ela pode ser estimulada, pode não ser, tudo bem, tudo bem. Beleza? Beleza? Dúvida? Prossigo. Escreva aí. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Após terminar seu plano criminoso, após terminar seu plano criminoso, o autor voluntariamente age de forma eficiente
age de forma eficiente a impedir a consumação. A consumação. Como assim? Assim, ó. Vou matar alguém, né? 6 tiros no peito. Pá, 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 pá. Morre! Tô saindo, o sujeito dá um grito. Gustavo, por que me mataste? E eu respondo, porque você me traiu. Não, não fui eu, foi o Ricardão. Sempre ele, né? Nossa, foi o Ricardão. Nossa, matei a pessoa errada. Peraí. Pego o sujeito em meus braços, levo correndo para o hospital, dou sangue, fico ali ao seu lado falando palavras de incentivo, até que ele recobra os sentidos. Pronto, ele não morreu, tá bom? Mesma sequência de perguntas. Eu iniciei a execução? Sim. Eu consumei? Não. Então não é homicídio consumado. Eu não consumei pela minha vontade ou circunstâncias alheias à minha vontade? Pela minha vontade. Então também não é tentativa. A consequência vai ser a mesma da desistência voluntária. Pode anotar. A consequência é a mesma da desistência voluntária. Ou seja, fica afastada. A tentativa, fica afastada a tentativa e o autor responde apenas pelos atos já praticados. Ponto. Mesma consequência. Tá? Gustavo, então, tanto na desistência como no arrependimento, afasta a tentativa, só responde pelos atos já praticados. É isso mesmo. Gustavo, mas está muito parecido. Está tão parecido que eu já não acho que eu sou capaz de distinguir o que é desistência voluntária e o que é arrependimento eficaz. Vamos lá. Antes de eu distinguir, só uma perguntinha muito comum. Gustavo, e se o sujeito pega o outro, leva para o hospital, doa sangue e mesmo assim ele morre? Exato. Tá? Mesma sequência de perguntas. Eu teria começado a execução de um homicídio? Sim. Eu teria consumado o homicídio? Sim, porque a vítima morreu. Isso chama homicídio consumado. Acabou. Tá? Porque aí o arrependimento teria sido ineficaz. Tá? O ineficaz, o cara responde pelo que fez. Era crime consumado. Acabou. Tá bom? Dúvida? Nada? Prossigo. Qual a diferença da desistência para o arrependimento? Escreva aí. Na desistência, basta interromper a execução para impedir a consumação. Basta interromper a execução para impedir a consumação. E o que é arrependimento eficaz? No arrependimento é necessária ação salvadora para impedir a consumação. É necessária
ação salvadora para impedir a consumação. Então, esse é o critério. Bastou interromper ou precisou salvar? Tá? Vamos lá. Exemplos que caíram já na GV. O primeiro. Caio quer matar Tício. Então, Caio pega uma faca e dá o primeiro golpe. Erra. Dá o segundo. Erra. Segura Tício com uma das mãos, ergue o punhal. Mas ao olhar para a face desesperada da vítima, se arrepende de seus atos, guarda a faca e vai embora. Pergunto. Ele começou a execução de um homicídio? Consumou? Por circunstância alheia à sua vontade ou pela própria vontade? Própria vontade. Então ele não responde pela... Fica afastado o quê? Afasta o quê? A tentativa. E ele só responde pelos atos já praticados. Ele praticou lesão? Não. Grave? Não. Leve? Não. Então ele não vai responder por nada. Tá? Nada. Mas eu te pergunto, ele não responde por nada, por desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Desistência voluntária. Tá? Porque não precisou socorrer. Gustavo, mas estava escrito que ele se arrependeu. Estava, para te enganar. Tá? Não importa se tem a palavrinha arrepender no enunciado. O que importa é o que está no quadrinho. Se bastou interromper a execução para impedir a consumação, chama desistência. Se precisou salvar, arrependimento. Não precisou salvar, então é desistência. Segundo exemplo que já caiu. 2 sujeitos estão no bar discutindo futebol, um vira para o outro e fala, eu vou te encher de facadas se você falar aqui de novo que meu time não tem mundial. Teu time não tem mundial, já avisei. Teu time não tem copinha. Aí não dá para aguentar, o cara pega a faca e vai para cima. Né? E dá uma, e dá duas, e dá três, a vítima cai sangrando efusivamente. O agressor percebe a gravidade do ferimento. Desiste de prosseguir com as facadas, pega a vítima em seus braços, leva ao hospital, no limite do tempo ainda suficiente para salvar a sua vida. De novo, vai responder por tentativa de homicídio? Não, porque afasta a tentativa, só responde pelos atos já praticados. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz. Tá? Porque apesar da palavrinha desistir, precisou salvar. Se precisou salvar, estamos falando de arrependimento. Estamos de bem? Deu para pegar? Beleza? Prossigo. Passa um traço, próximo tema. Escreva aí. Crime impossível. Crime impossível, põe entre parênteses, tentativa inidônea, é a mesma coisa. Crime impossível ou tentativa inidônea. Lembra, né? A aula inteira estamos falando de tentativa, né? Hoje é só tentativa mesmo. Tá bom. Por exemplo, vou dar esse exemplo, né? Não tem como escapar. O que é um crime impossível? Deixa eu te explicar. A ideia mater do direito penal, a base do direito penal, é o mal do crime, o mal da pena. O crime impossível é uma conduta que parece muito um crime, mas não coloca em risco o bem jurídico. Se não coloca em risco o bem jurídico, não teve mal do crime. Se não teve mal do crime, não pode ter mal da pena. É isso. Tá? Escreva isso. No crime impossível, o sujeito, no crime impossível,
O sujeito pratica conduta muito semelhante à incriminada. Muito semelhante à incriminada. Mas sem risco ao bem jurídico. Sem risco ao bem jurídico. Ponto. Qual é a consequência técnica? Escreva aí. A consequência é que a conduta será considerada atípica. A conduta será considerada atípica. Então, crime impossível gera atipicidade do fato. Tá bom? Escreva aí. São três as espécies de crime impossível. São três as espécies de crime impossível reconhecidas na doutrina. Põe entre parênteses que as duas primeiras estão previstas no artigo 17 do Código Penal. As duas primeiras estão previstas no artigo 17 do Código Penal. Quais são? Escreva aí. Primeira, impropriedade absoluta do objeto. A segunda, é a inidoneidade absoluta do meio. E essas duas estão lá no 17, né? Isso, inidoneidade absoluta do meio. E a terceira é a obra do agente provocador. Obra do agente provocador. Então, são essas as três espécies de crime impossível. Temos o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, por inidoneidade absoluta do meio e por obra do agente provocador. Joia? Joia. Vamos analisar uma por uma? Claro que vamos, mas a gente vai fazer isso depois do intervalinho.